As pessoas acabam não fazendo muitas coisas mais por uma questão de medo e falta de iniciativa. Obviamente que, né, existem técnicas, existem conhecimentos, existem pessoas que podem orientar, né? Você dá aula disso, etc. Mas, assim, pra começar, né, às vezes, pô, você quer começar e tal, pegando o mesmo exemplo da empresa de transporte, para e pensa, o que eu poderia fazer? E aí, assim, não precisa nesse primeiro momento ser, tipo, ideias mirabolantes, né? Olha pro Não. mercado, vê o que outras empresas fazem do seu segmento e não, compara e faz uma listinha, né? Daí eu gosto de, né, de processos, assim, eu já entro numa metodologia Agile, um Scrum, alguma coisa do tipo. Você colocar lá as opções e definir quem que pode fazer, o que é mais viável, o que compensa, o que não compensa. Mas dentro do exemplo da empresa de transporte, por exemplo, a gente pega... você colocou a questão do aplicativo, porra, foi sensacional, né? Algo que foi implantado, prático, etc. Né? Você pega a questão, por exemplo, de avaliação de satisfação através dos aplicativos. Aí você pega, Uhum. né? Agora você pode pegar uma perspectiva mais operacional. Se você conseguir, através de tecnologia, controlar exatamente de uma forma muito mais profissional o controle de uso de combustível, porque isso deve impactar em termos de custo de uma forma Sim. absurda, né? Daí tem aquela questão de você conseguir localizar onde tá os ônibus por GPS. Tipo, lista a parada e vê. Mas assim, obviamente, muita coisa você vai dar uma viajada, acho que faz parte, né? Aí você vê, Sim, faz tipo, ó, isso não parte. é viável, o custo com benefício não compensa. E aí que você vai filtrando. Esse processo começaria de alguma forma semelhante a isso? Qual que é a sua recomendação prática? Cara, o processo começa dessa forma, mas primeira coisa, não é um processo rápido, Sim. tá? Eu falo que todo processo de transformação digital tem que começar por uma sensibilização dos líderes. E é a parte que mais demora. Por quê? Porque muitas vezes, eu chamo isso de esquizofrenia corporativa, muitas vezes, né? Que muitas vezes você tem o quê? Você tem os líderes fazendo as coisas do jeito antigo, mas querendo novos resultados. Uhum. E aí eles percebem que eles não conseguem colher novos resultados. Eles falam, putz, beleza, o que eu preciso fazer? E a hora que eles vão ver o que precisa fazer, eles percebem que eles têm que abrir mão de um cenário que eu falo que é um cenário de comando e controle e previsibilidade, então é um cenário de baixo risco, Uhum. para um cenário onde ele vai começar a trabalhar com situações onde ele não conhece, com cenários que ele não conhece, vai depender de outras pessoas que tenham conhecimento que ele não tem e vai aumentar o risco do negócio. E realmente acontece isso. Então, pela minha experiência, um processo desse para você, digamos assim, sair de uma empresa tradicional para uma empresa com base tecnológica, Uhum. você vai brincando demorar ali 3, 4 anos. Não é um processo rápido. Uhum. Segundo, começa pelas cabeças. E as cabeças são aquelas que falam assim, mas funciona assim faz 30 anos. Por que eu vou mudar? Né? E aí eu vou citar aqui, eu não lembro exatamente o nome, acho que foi o Luiz Rasquilha, que falou alguma coisa do tipo, mais ou menos o seguinte, né? Se agora você está sentindo necessidade de inovar, é porque já é tarde. Senão que já passou o tempo. Porque você vai ter que passar por todo esse processo, cara. Isso é muito bom. Né? Cara, muito bom, muito bom. E então é difícil. Segundo, o processo todo de transformação digital envolve aprendizado. Então, o que acontece? Você tem várias formas de trazer aprendizado para dentro da empresa. Trazendo pessoa. E aprendizado que eu quero dizer é o seguinte, ô, Thiago. Legal, eu vou pegar um processo super tradicional, vou colocar um novo. Né? Qual a chance de eu errar nesse processo novo? Cara, é 100%. Uhum. Você vai errar. Na primeira tentativa, você vai errar. E a minha questão é, os líderes, eles estão preparados para isso? Eles enxergam o erro como investimento, como aprendizado? Ou eles enxergam o erro como um fracasso e vão punir, vão se sentir frustrados? Então é aí que começa Difícil, toda essa difícil. questão. Sim. E não dá nem Né? pra julgar, né? Eu falo até como empreendedora e tal, a gente, por mais que seja uma empresa de tecnologia, a gente tenta trazer diferenciais. Esse podcast é uma tentativa de diferencial, mas esse próprio podcast, o investimento para manter ele funcionando é algo que é um risco contínuo. E ou faz ou não faz, né?
E assim, Perfeito. é muito cômodo não fazer, né? Eu não vivo disso, a gente nem monetiza o canal, então assim, não vou perder nada se eu parar, simplesmente, entendeu? Mas é querer sair da caixinha, fazer algo, trazer algo diferencial. E obviamente não é só isso, né? A gente tá. É uma briga contínua em todos os departamentos, né? Cada um tentando evoluir da sua parte de uma forma inovadora. Sim, E só que é desconfortável como que você tá falando. Por mais que, né, total. trabalhando com tecnologia, teoricamente, para mim seria mais natural. Mas o que você fala, eu consigo me colocar nessa situação e, né, até tem que ser humilde de reconhecer, mas não é fácil, porque dá trabalho, vai te gerar dor de cabeça, você vai ter que delegar, que é importante, né, em todos os níveis de liderança, se chegar no nível de ter que delegar responsabilidades, ninguém faz tudo sozinho. Mas, né, você coloca seus sonhos, suas ambições na responsabilidade de outros, é muito difícil. Cara, recentemente, há umas semanas atrás, eu sou o cara que, assim, eu falo que hoje você tem um grupo de pessoas que são consultores de inovação. Na verdade, eu falo que eles estão consultores de inovação, né? Por quê? Porque Hum. eles não incorporaram ainda toda essa questão que você está falando e não levam isso de forma natural, né? Eu Não brinco com aceitam isso, isso, briga cara. contra. Eu brinco com isso há uma década. Eu descobri o verdadeiro significado de inovação naquela pós-graduação que eu te falei que eu fiz lá na HSM, foi em 2013, fazem 10 anos quase. Uhum. E a partir dali eu fui passando por um processo de transformação minha, e hoje eu falo, puta meu, eu sou um cara de inovação. Aí umas semanas atrás, cara, eu tava com a minha esposa, e eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas assim, ué, mas você não é o cara de inovação que tá preparado para tudo? Ah, lembrei. Ela falou, pô, Fê, se você achar válido, sim, a gente pode mudar de cidade e morar em outra cidade. Eu travei. Eu falei, morar em outra cidade? Eu falei, calma, pera. E assim, cara, eu sou o cara que, eu sou o porra louca, o que pensa fora da caixa, o Sim, bagunceiro. sim. A hora que ela falou, eu travei, eu falei, mas você Em não é o cara algum de ponto você inovação? tem paradigma também que você esbarra, né? Eu tenho várias crenças limitantes. Todos nós temos várias crenças limitantes, né? Então é muito louco, cara, Sim. porque a inovação, ela precisa que a gente vá para um estado de consciência muitas vezes. E acho que é o E espírito, você tem que ficar reforçando essa parada o tempo todo, porque é muito. uhum, Você tá indo anti o natural, parece, né? Tipo. é, Porque acho que, né, vem biologia, psicologia, que é a questão básica de que o ser humano quer segurança, né? Que vem do animal, instinto animal ali, de se defender e tal. E inovação, acho que a base dela é arriscar, né? Assumir risco, é botar a cara a tapa, é se movimentar, né? E aí sim. vai contra, e por isso que é algo que você tem que, tipo, meio que é, é, trabalhar todo dia pra manter esse costume. Acho que se você parar 6 meses, você já regride 3 anos, né? É uma linha de raciocínio mais ou menos assim que eu sinto, pelo menos. Cara, mas ó, eu vou filosofar um pouquinho aqui. 5 minutinhos de filosofia não Opa, faz por mal pra favor, a ninguém. ideia é essa. É. Olha que louco, cara. O ser humano busca segurança, etc. Lá nos primórdios, quando nasceu quando a civilização, lá, quando na verdade os primeiros humanos nasceram, o Uhum. que eles fizeram? Eles foram explorar o mundo, eles se espalharam pelo mundo. Foram, sei lá, se não me engano, foram 70 mil anos para eles saírem da África e chegarem na América. Isso é zona de conforto? Isso é buscar segurança? Né? Ser nômade é buscar segurança? Então é muito louco. A minha visão é um pouco diferente. A minha visão nós temos um híbrido entre aventura, em buscar aquilo que é novo, em descobrir novos caminhos, e uma parte que é uma parte que busca estabilidade. Isso eu acho que é uma coisa padrão. Né? Nós temos Com essas duas certeza. vertentes. Sim. O que acontece é que quando a gente começou a trabalhar, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha visão ali do iluminismo, há 300, 400 anos atrás, aproximadamente, há 300 anos atrás, em 1700 e pouco, a gente começou a entrar numa área em que a gente começou a colocar tudo em caixinhas, começou a criar métodos, processos, e a partir daí o erro começou a ser visto como, por exemplo, num processo, se você aperta o parafuso errado, você errou. E isso é um fracasso, isso é punição. Uhum. E tá certo, né? Mas a gente acabou criando um arcabouço científico e um arcabouço de hábitos, não é científico, mas de hábitos e comportamentos que acabam muito mais destacando esse nosso lado de estabilidade
e desenvolvendo muito mais esse lado que busca estabilidade do que desenvolvendo o lado que busca justamente o contrário. Uhum. E o que está acontecendo no mundo hoje é o inverso. A gente está entrando numa era agora de 100 anos de desenvolvimento tecnológico imprevisível. Ponto final, ele é imprevisível. É que nem aconteceu lá na época das grandes navegações, os portugueses desbravando o mundo, né? Você tem um grau de imprevisibilidade, de risco, de incerteza muito grande. E aí a questão é, eu buscar o estável, a zona de conforto, o acertar sempre, eu ver o erro como fracasso, me ajuda nisso? Não, não me ajuda. Sim. Né? Então, e aí se a gente for um pouco mais para trás, né, só terminando aqui, vamos pensar, né? Eu estava uma vez ouvindo um filósofo falando, ele falou uma coisa que eu falei, puta, que foda, né? Ele falou, cara, a Terra, o planeta Terra, a vida, na verdade, falou, a vida é um erro. A vida é um erro. Por quê? Porque o padrão no universo é não ter vida. Então, se o padrão é não ter vida, Nossa, aí você foi foda. Essa daí me cara, deu, fala, meu. me deu Eu vi blow o cara, mind falei, aqui. cara, eu Verdade. arrepiei. Eu falei, É. caralho, mano, a vida é um erro. Tudo bem, Carl, meu, é um tesão? Não, É, faz mas é um sentido pra erro. caralho. É foda. Sim. Como é que a gente não, como é que a gente quer não errar? Como é que a gente quer, né, criticar tudo isso? Então, assim, eu acho que é essa mudança de mindset que a gente tem que fazer. Eu falo que eu fui para a área de educação porque o meu objetivo é fazer com que os meus filhos, esse futuro incerto, a gente chama de modernidade líquida. Tem um filósofo chamado Bauman que traz esse conceito de modernidade líquida porque ele fala que a gente está numa realidade sólida, Uhum. estática, e aí o que ele quis trazer é que assim, o mundo é muito mais fluido, o mundo é muito mais ele a água, né, ela se adapta às várias realidades. E assim, a gente está agora nesse mundo líquido. Então eu falo que nessa modernidade líquida, não adianta eu querer dar tênis melhores para os meus filhos. Eu preciso ensinar eles a surfar. Por quê? Porque a navegar eu posso ensinar. Só que navegar, cara, é você sobreviver na modernidade líquida. Surfar é você se divertir. É você gostar desse desconforto. É você gostar desse espaço, dessas mudanças. É você se sentir confortável com isso. Então, acabou filosofia 5 minutos em cima. Ó, tava marcando aqui. Não, 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 pô. Agora eu vou emendar aí na sua, porque a ideia é justamente essa. Eu adoro filosofar, você tá falando com a pessoa errada. Então, assim, eu acho sensacional o que você colocou, e assim, até coaching, curso de liderança, psicólogo e tal, que eu, né, vi muito essa questão que tem, né, até testes de. é, Desde da parte de Freud, etc., de instinto animal, dos répteis, sangue frio, toda aquela parada lá que quem estudou já deve ter isso, eu não vou entrar a fundo. Mas, ao mesmo tempo, o que você falou faz muito sentido e eu gosto muito né, pegando em cima de teoria, né, que você usou alguns filósofos aí e tal, eu gosto muito das teorias é, herméticas, as leis herméticas, né, que é do livro da Cabala lá, que, né, entrando um pouco na parte mística aí também, mas eu acho muito legal, assim, né, entra um mérito um pouco religioso ali eu não sigo nenhuma religião específica, né? Acredito em Deus e tal, mas entra muito mais nessa parte filosófica mesmo, em termos de que o universo é mente, né? Mental, então a vida é mental e ela tá sempre querendo descobrir novas coisas e acumular experiências, conhecimento, e tudo isso faz parte de uma construção que seria Deus, né? Então, no quem segue leis herméticas, ele entra bem nesse aspecto, que eu acho isso sensacional, né? Que é justamente a natureza, ela funciona semelhante com a ideia de concepção do universo, e aí a questão do que o universo está se expandindo cada vez mais, né? Que Uhum. físicos dizem, etc. E a nossa mente, a nossa experiência tem que se expandir cada vez mais pra gente meio que se tornar mais completo, etc. E aí, entrando numa pegada mais realista, o que você falou faz muito sentido, porque assim, ao mesmo tempo que tem esse instinto animal que te prende ao comodismo, né, a segurança ali e tal, acho que é um dos principais pontos que nos difere dos animais, né? Sim, Que é justamente a mente verdade. criativa que Deus deu pra gente. Deus não teria dado essa mente criativa à toa, com todo esse potencial, que, né, a gente sabe que ainda não foi descoberto nem. Tem muito mais a ser descoberto do nosso potencial, que com essa a própria prova disso é a evolução tecnológica.
Então, aí entra nessa contradição, né? Nesse paradigma, porque ao mesmo tempo que a questão do instinto animal te segura, o ser humano é ávido por ter mais experiências, conhecer mais coisas, e agregar e fazer e trazer diferença. E eu acho isso mágico, que é a parada da vida, né? E tanto que, se você pega num sentido fisiológico, se você. Pô, beleza. Se você não. Você busca segurança. Mas se você vive num cenário de conformismo, de segurança, de repetição, o seu corpo também cobra. E aí pega. Sim. Né, até você falou da era que a gente foi passando, que agora tá melhorando, mas isso é um reflexo de crise de ansiedade geral que tem, depressão, estresse, Total. de você entrar nessa ritmo da sociedade, de repetição e etc., de fazer seu trabalho ali, que você foi moldado para aquilo e ir para casa e capitalismo e todo, né, daí o negócio explode. Mas focando dentro desse ponto que a gente conversou, se você fica conformismo, você não acaba não sendo feliz também. Então, assim, é um contraponto. Sim. E eu acho que a brisa não é nenhum tá certo, nem o outro. Eu acho que é a gestão das duas paradas, o equilíbrio disso, Sim. que é o que funciona pra você, é meio que individual, não vou me colocar em cima dos outros, mas eu não conseguiria ter uma vida de, sei lá, vou exemplificar em cima disso no sentido da padronização, de funcionário público, de não ter probabilidade de crescimento, a não ser que eu faça um concurso e tal, e ficar com aquele mesmo salário, com aquela mesma atividade. Eu não aguentaria isso, é assim, insuportável pra mim. Ao mesmo tempo, às vezes, eu também não tive coragem de sair viajando o mundo sem um centavo no bolso, que muita gente faz isso. E pra Eu mim funciona adoraria esse fazer, também equilíbrio não de tive. empreendedor. E aí vai, acho que muito de cada um, né? Não, cara, é isso. E assim, não dá para falar o certo ou errado e Uhum. o perfil tem ou não tem. Porque o perfil de uma pessoa, ela tem uma base fisiológica, tem uma base cultural, tem uma base Uhum. que é de escolha, Oportunidades. escolha, oportunidade, religião, cara, tudo envolve, de certa forma, aprender a lidar com os desafios todos de fazer gestão de pessoas, de saber mandar a gente embora, de saber contratar, de saber lidar com problemas, porque, de repente chegava uma campanha lá de uma empresa grande e, puta, 15 dias para entrar no ar, cara, porra, o negócio é complicado.